sou professora Fátima de língua portuguesa. Trabalho na Escola Estadual José Cândido de Souza há mais de 15 anos. Atualmente, contamos com aproximadamente 300 alunos e 9 salas de aula. A escola fica localizada na região oeste, em Perdizes, e possui uma estrutura muito boa, o que possibilita uma prática educativa mais dinâmica e interativa, explorando alguns espaços como a sala de informática e tablets utilizados pelos alunos durante as aulas, sala de artes, laboratório de ciências. Há uma sala de encontros para práticas artísticas, de esportes, leitura, relaxamento e etc. Há uma biblioteca, um auditório e cinemas, refeitório, cantina, 2 quadras de esportes e muita área verde. Vamos apresentar agora alguns desafios encontrados na escola a partir da vivência dos residentes. Olá, meu nome é Vitória, sou residente do programa Residência Pedagógica. Atualmente, minhas atividades são realizadas na Escola José Cândido, em que atuo como mediadora de um clube de leitura. Por isso, eu vou me deter no tema sobre a estrutura da escola e leitura das crianças e adolescentes e o impacto disso. Bom, primeiro eu vou falar do espaço que é destinado à leitura, mas não é, que é a biblioteca. O espaço ele é bem pequeno, nada convidativo e há pouquíssimos livros. Então fica difícil para a criança chegar lá e escolher. E, convenhamos, ela precisa ter esse contato com o livro físico para ter curiosidade de querer ler. Esse é um passo importante para iniciar a leitura. Muitos de nós, inclusive, quando crianças, fomos fisgados pelos livros assim, pela capa, pelas páginas, até mesmo pela imagem. No entanto, na biblioteca deles não tem essa variedade de opções para isso. Depois de identificarmos que a leitura podia ser uma questão a ser trabalhada com os alunos, aplicamos um formulário com o objetivo de compreender melhor qual a relação dos alunos com a leitura. Ou seja, como eles veem e lidam com essa atividade, com que frequência eles consideram que leem, pelo que eles se interessam e, principalmente, se eles se veem como leitores, né? O que a gente observou é que eles têm uma perspectiva bastante diversificada acerca do que é leitura, mas tem uma percepção geral que se aproxima do senso comum sobre o que é essa atividade. Como, por exemplo, a visão de que a leitura é importante, que é uma forma de obter informações ou conhecimento sobre algo e que se relaciona ao campo do aprendizado e dos saberes, normalmente associada aos livros, né? A maioria deles considera que ler é uma atividade simples, que não demanda dificuldade, mas chama a atenção respostas como: às vezes eu não entendo muito bem a atividade, mesmo que eu leia várias vezes, ou é difícil se concentrar, já que essas respostas trazem uma perspectiva mais abrangente do que é a leitura e revelam as dificuldades que estão bastante relacionadas ao contexto digital atual. Alguns deles mencionam também a relação entre ler, interpretar e compreender textos. Quando questionamos sobre o interesse deles sobre a leitura, 60% da turma considera que se interessa, e 1/3 desse grupo diz que já exercita essa prática. Em contrapartida, 32% dos alunos se sentiu confortável para dizer que não tem interesse algum na leitura. É interessante que há 8% da turma que se mostra aberta a entrar em contato com a leitura, mesmo sem saber se tem ou não algum interesse. Nós perguntamos também qual tipo de texto que eles mais leem. Nessa questão predominou o consumo de memes, posts e outros textos que circulam geralmente nas redes sociais. Além disso, também predominam notícias e romances. Sobre o suporte usado para acessar os textos, é interessante que a maioria acessa os textos digitalmente, mas prefere os textos impressos, o que marca também uma possibilidade de dificuldade de acesso a esses textos por um suporte físico, como livros e revistas. Em geral, a imagem do que eles veem como leitura
unida aos interesses colocados, permitem traçar um perfil de quem são esses alunos e qual é a sua relação com a leitura, né? A maioria deles não se vê como uma comunidade leitora, mas vê a leitura como uma atividade positiva que pode contribuir em algum sentido para a sua formação, mesmo que haja uma grande parcela que demonstra qualquer interesse por ela. Parece existir uma grande janela de possibilidades para serem trabalhadas a partir disso, e será possível traçar uma estratégia que contemple melhor esse grupo a partir dessa investigação. Olá, meu nome é Suzane, sou bolsista do PRP e eu vou falar um pouco sobre leitura e cultura digital. Bom, a gente sabe que a cultura digital ela faz parte da rotina dos jovens porque eles estão imersos nela e é comum que eles tragam isso para dentro da sala de aula, para o ambiente escolar, porque eles estão cercados por ela. É interessante também a questão de que a cultura digital ela é a quinta competência da BNCC, então ela tem que se fazer presente dentro das escolas. A cultura digital ela é muito bem utilizada para métodos de ensino e para auxílio durante as aulas, porque ela traz dinamismo, ela traz praticidade para dentro da sala de aula. Mas é uma questão quando a gente para fazer algumas reflexões, como por exemplo, os aparelhos digitais, eles estão causando desinteresse ou interesse dentro da sala de aula? Eu estou conseguindo incentivar o meu aluno através disso? Qual o papel do digital na leitura? Porque não é de hoje que os alunos eles demonstram certa dificuldade em ler e se vê que o desenvolvimento digital ele nos permitiu uma aproximação da leitura, mas ela ainda não é o suficiente para aumentar o interesse dos alunos. É fundamental que mais medidas sejam criadas para diminuir essa distância entre a leitura e o digital. A escola em que eu trabalho tem feito reflexões a partir dessa problemática, porque a gente vê que os alunos eles precisam de um maior apoio para que eles tenham um melhor aprendizado, né? Porque a gente tem em mente que a gente está submerso dentro desse meio e compreendemos que os alunos eles têm a necessidade de se apresentar como leitores dentro de toda essa rede imersiva. É importante que a gente pense em como impactar os alunos com a leitura através do espaço digital, fazendo dele um aliado e proporcionando aos alunos uma forma de entrada no mundo da leitura de uma forma mais orgânica e genuína. Olá, eu me chamo Francine e eu vim compartilhar com vocês o que o subprojeto de língua portuguesa tem desenvolvido até então com os alunos em relação às práticas de incentivo à leitura. Antes de compartilhar o que é o projeto em si, a gente tem que falar sobre a premissa que tem guiado esse trabalho como um todo, que é pensar nesses alunos como agentes do seu próprio conhecimento. Isso significa que, nesse estudo da narrativa, esses estudantes não vão ser meros espectadores das histórias. Eles vão interagir com elas de maneira autônoma. E, para isso, então, foi pensado em fazer um clube do livro. Esse clube do livro, então, na nossa proposta, foi viabilizar um contato mais horizontal entre o estudante, o professor e os livros. Como ponto de partida desse trabalho, foi escolhido o gênero conto, né? Porque pensando nessa faixa etária, né, do Fundamental 2, o gênero conto tem textos um pouco mais curtos e que pode ser mais convidativo para esses alunos que estão começando, muitas vezes começando, né, a ter um contato mais próximo com a leitura. E assim também a gente consegue trabalhar, né, de forma bastante cuidadosa os elementos da narrativa, né, fazendo com que lá no futuro, quando eles forem colocar em prática, quando eles forem produzir suas próprias histórias, eles já estejam munidos desses recursos que são tão importantes para textos dessa tipologia.